Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Vamos de repercussão aí da live do Edmundo de hoje, né? De vez em quando, eu tiro um tempinho para ver lá, né, as pérolas soltadas pelo Animal e pelo Eric Johnson, né? Tamo mal, né? Tamo mal. Assistir esse cara comentando o jogo do Vasco, comentando coisas do Vasco, é terrível. Não tem lógica alguma, né? Inclusive, assim que ele começou a falar no canal do Edmundo, né? Ele falava, né? O craque tem que jogar junto, porra. Bota Payet, bota Coutinho, todo mundo junto, não sei o quê. Que os adversários vão tremer. Com aquela vozinha dele, né? Os adversários vão tremer. Aí eu pensando, porra, não pode ser verdade, né? Se tem alguém que sustentou que que Payet e Coutinho poderiam jogar juntos, jogou pra galera, né? Jogou pra galera. Inclusive hoje, acho que nem eles, de forma isolada, podem jogar, né? Nem o Payet, sozinho, com os 10, nem o Couto, com umas 10, podem jogar. Não tem intensidade, não entregam. Futebol é outra coisa diferente do que esses caras estão jogando, né? Mas estava lá o Eric Johnson, né? Comentando lá o que ele acha do Vasco, né? E aí o Edmundo começou a falar, né? Não, porque o Vasco não ganha, não chega à final há 9 anos no Carioquinha. O Vasco não é campeão há 9 anos, né? Não chega e também não é campeão há 9 anos. Não é só chegar. O Vasco não chega e não é campeão há 9 anos. O último título foi em 2016, em cima do Botafogo, salvo engano, o bicampeonato em cima do Botafogo, né? Salvo engano. E depois eu acho que o Botafogo deu troco na gente, talvez em 18, não lembro, 19, não, 18. Não importa. Importa é o seguinte, o Carioquinha é uma competição que você tem que jogar obrigatoriamente, porque a FERJ obriga você através da CBF. Ou a CBF obriga você através da FERJ. Porque se você não jogar o Carioquinha, você não consegue jogar os campeonatos nacionais. Copa do Brasil, Brasileiro. Vai ter alguma repercussão negativa e vão enfiar trolho em você não vai conseguir jogar. Para a FERJ conseguir ganhar dinheiro. Inclusive ela ganha mais do que os clubes, né? Não tem premiação no Campeonato Carioca e a FERJ ganha mais do que os clubes. Engraçado, né? E, salvo engano, só esse ano, a partir desse ano que houve VAR em todos os jogos. Ano passado não teve isso. Capasso levou uma cotovelada do jogador lá do Nova Iguaçu, salvo engano. Não sei, não vou lembrar se é Nova Iguaçu. E nada aconteceu, porque não tinha VAR e tal, né? Mas voltando aqui para a mentalidade lá do Edmundo e tal, não, porque não sei o quê, 9 anos e tal. Eu sempre falei aqui que o Carioquinha, para mim, é lixo. O Carioquinha tem que ser uma preparação, o brasileiro, Copa do Brasil, e agora a Sul-Americana que a gente conseguiu aí jogar, para arrecadar também, né? E tem times fortes aí na Sul-Americana, mais um aí o Corinthians, né? O Vasco vem sendo freguês do Corinthians em qualquer coisa, né? Custo à distância e tal. Ganhou um ano passado, mas tem um histórico negativíssimo contra o Corinthians, né? E está na Sul-Americana agora. Então, é para ir mais longe possível da Sul-Americana para arrecadação, bilheteria e televisão, Copa do Brasil idem. E brasileiro, tentar fugir da degola. E eu vou reiterar que eu sempre falo aqui, tem 13 times mais organizados que o Vasco no momento, né? Os 4 de São Paulo, até o Santos está mais organizado que o Vasco, né? O Neymar agora injetando grana. 4 de São Paulo, 3 do Rio, 7. 2 de Minas, 9. 2 do Sul, 11. Bahia e Fortaleza, tem 13 times aí, né? Caem os 4 últimos, então o Vasco teria que brigar para ficar, teria que brigar com um desses 13 aí para subir, talvez a primeira parte da tabela, porque se você for colocar na balança, tem 13 times mais organizados, 14º, 15º, 16º não caem, mas o 17º cai, né? Então é problemático. O Vasco tem que brigar para ficar o mais longe possível. Eu não acredito no Vasco com esses caras aí, né? Com essas contratações. Inclusive, não é só contratação ruim, não. É contratação que você não bota o cara para jogar na posição dele. O Maxime está aí reclamando, olha, eu sou meia, não sou ponta direita não. Então não adianta, né? E hoje lá o Edmundo falou que o Maxime não agradou. O Maxime não agradou mesmo,
mas não jogou na posição dele, tem mais isso, mas a profundidade desses caras de uma análise não existe, né? Os caras falam que o Maxime não rodou, né? E o próprio Jean David também que não rodou, porque não são pontas, pô, são colocados para atacar a profundidade, não é dos caras, pô. Vão falhar sempre, não vão dar esse retorno ao Vasco, né? Então, o Vasco tem que pensar que o Carioquinha tem que jogar porque é obrigado, e Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, que é o mais importante, né? Agora umas pitadinhas aqui, né? Umas separadinhas, né? Por exemplo, o GB. GB tá bom já. Queriam vender o cara, voltou lá aquela vergonha, que até hoje o Pedrinho não explicou que vergonha foi aquela do GB não ter sido vendido, né? O Fenerbahçe vetou a contratação dele. Ridículo, né? Terrível. Tá treinando separado. O que houve aí, né? Acho que ele poderia ser um reserva bom para primeiro atacante. O GB é um bom reserva para primeiro atacante, que é a função do Verratti. Poderia ficar como primeiro atacante. Ah, mas o Rayan também faz primeiro atacante, faz segundo atacante. Isso é outra história. Mas o GB poderia ser testado para ser reserva do Verratti, porque é primeiro atacante. E sai da área, chuta bem, né? Gosto do GB, mas os caras não gostam dele. Não gosto do GB, não gosto do João Pedro, não gosto do Leandrinho, né? E aí é o que está aí, né? A gente supostamente o Vasco está treinando o brasileiro, sendo que toda vez que o Vasco sai antes das finais, que não chega a 9 anos, o pensamento é esse: saiu antes, vai ter mais tempo para treinar, aí vem o brasileiro, é aquele choque de realidade que a gente já está acostumado, né? Fiquei muito preocupado, não decepcionado, mas preocupado com os dois Lucas Freitas e o João Vitor, nos 2 jogos contra o Flamengo, foram terríveis. No último, perderam todas as bolas, entregavam as bolas. O Lucas Oliveira, idem, perdão. E os três, em dado momento, queriam sair arrastando a bola para criar jogadas, né? Nem conseguem defender, quanto mais sair jogando. João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, pega os jogos aí, né? Pelo amor de Deus, façam o básico, né? Os 3 vêm falhando aí. Lucas Freitas falando demais nas 2 últimas rodadas. E o João Vitor na primeira partida contra o Flamengo. Ele tentou deixar a bola sair, o cara foi por trás, pegou. Se eu não me engano, o Bruno Henrique tocou pro atacante do Flamengo, chutou por cima. Cagada, né? Paulinho não é o mesmo. Paulinho não é mais aquele mesmo. Tietchan é um coadjuvante. Não vai esperar dele. Ele é um bom passador de bola, né? E se movimenta. Mas não tem. O Jair, vou na contramão de todos. Para mim, o Jair tinha que ser o 8, porque ele joga mais. Não tem aquela intensidade para jogar atrás, não tem poder de marcação, né? E seguindo aqui, já para fechar o vídeo, o Jair poderia fazer a função do 8, né? Que marque menos, mas a função do 8. Não a função do 5 e um 8 que marcasse, porque não é a deles, que somos a questão do Jair na marcação, que ele é péssimo na marcação. Para fechar aqui, né, rezas, velas, orações, para ver se a gente consegue aí ter a volta boa do Adson, quanto mais rápido possível, o David também, porque a gente só tem um atacante de ofício, chama-se Lloyd. Olha só em que ponto chegamos. Maxime e Jean David não são pontas, falam isso aqui direto, reitero toda hora. E mais uma merda, já tinham feito a merda trazendo o Jean Davis e o Maxime como pontas, e não são pontas, e mais uma vez agora trouxeram o Garré e o Nuno, que não são pontas também. Então a gente só tem o Lloyd, o peladeiro Lloyd. Você vê coisa boa pro Vasco? A gente não vê, né? Só tem o Vaz Mongol e tem o consciente que torce, sou eu, né? Tá uma merda, tá ruim, mas não tem como abandonar esse time, infelizmente, né? Eu vejo o pessoal falar assim, joguei a toalha, respeito, mas não dá para jogar a toalha. Não sou mais Vasco que ninguém, acho que ninguém é mais Vasco que você aí, que está me olhando, está me vendo, ninguém é mais Vasco que você, ninguém é mais Vasco do que eu, todo mundo é Vasco, mas não dá para chegar e dizer que joguei a toalha e tal. Vai seguindo aí nesse sofrimento que já dura aí 24 anos, né? Eu ia dizer 25, mas tem 2011 aí no meio para balizar aí alguma alegria, né? Alguma alegria. E para fechar aqui, né? Um time, um presidente que quer levar a sério
os seus torcedores, um time que quer levar a sério os seus torcedores, não pode chegar e dizer que não contratou o Palácio e vai contratar o Maxi, como se fosse uma solução. O Maxi tem que ser o terceiro reserva, né? Um está com dor de dente, o outro se machucou, está com caganeira. Entra o Maxi. Agora, para chegar e botar esses caras aí como segunda opção, é triste o que a gente tem que aturar. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.